Boa tarde. Eu vou ter que ser muito rápido, porque o tempo é curto, nós estamos atrasados. E eu tenho um bocado de coisa para falar aqui para vocês sobre o relatório do que aconteceu com esse projeto desde que a gente começou. Como o Zé colocou, nós começamos isso em 2013, tentando levar a ideia, o conceito de Maringá para o resto do Brasil. Eu queria só saber quem é que veio a Maringá aqui pela primeira vez. Deixa eu ver. Bom, bastante gente, hein? Espero que a impressão tenha sido boa. O que vocês viram aqui, a cidade que vocês estão vendo, foi uma cidade reconhecida. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. No Brasil inteiro, pela sua qualidade de vida. E a gente vai explicar um pouquinho para vocês como é que isso aconteceu. Mas o futuro da minha cidade, que é esse projeto, esse estímulo que a CEBIC está dando ao resto do Brasil, ele parte desse princípio. Nós temos que aproveitar a oportunidade, nós temos que aumentar a velocidade, nós temos que aumentar o impacto e a gente tem que mudar o Brasil. A gente acha que o Brasil podia ser que nem Maringá. Só que isso não vai acontecer de Brasília para baixo, vai acontecer de baixo para cima. E esse é o desafio que nós temos pela frente. Essa era a cara do futuro da minha cidade quando ele foi criado, e essa é a nova cara. Esse é a nova fase, que, para surpresa nossa, eu não tinha visto o vídeo que foi passado no começo, mostra um pouquinho como vai ser esse novo modelo do futuro da minha cidade. Mas os princípios continuam os mesmos. O que a CEBIC está se propondo a fazer? Mobilizar a sociedade local para ser protagonista e não refém do futuro. Criar soluções para a sustentabilidade da sua cidade. E sensibilizar as principais lideranças de todos os municípios, mostrando que é possível uma parceria entre a sociedade e a prefeitura, de forma que a sua qualidade de vida, a sua cidade, possa ter crescimento, possa ter desenvolvimento econômico e qualidade de vida. E o que vocês viram aqui agora, no testemunho do Paulo e no testemunho do Zé Humberto, é que isto é possível não só numa cidade do tamanho de Maringá, mas isso é possível até na capital federal, com os seus milhões de habitantes. Ou seja, o modelo funciona. Qual é a ideia? É criar um mecanismo de governança colaborativa. Aqui em Maringá, esse mecanismo foi criado em 1996, e o camarada que bolou tudo isso é o mesmo Jefferson que fez o discurso agora há pouco, está sentado ali. Ele, com mais meia dúzia de pessoas, mas, obviamente, sob o guarda-chuva da Associação Comercial, e ele era o presidente, resolveram criar um mecanismo de governança colaborativa. Ou seja, a sociedade civil desenha o projeto de futuro para ajudar a prefeitura a fazer aquilo que a cidade quer. O papel da sociedade no futuro da cidade é indispensável. Não dá para a gente esperar que o governo faça um projeto que estende, que ultrapassa a sua gestão. Por que isso é importante? E aí nós vamos conceitualmente explicar. Vocês lembram disso aí? Vocês lembram dessas duas capas da revista The Economist? Lembram? Então, a CEBIC tem uma memória importante nesse negócio aqui, porque a primeira capa, de 2009, o mundo estava quebrado com a crise global, começou nos Estados Unidos, foi para a Europa, para a Ásia, o mundo inteiro quebrado e o Brasil decolando, 7,5% de crescimento do PIB naquele ano. O mundo ficou chocado, falei, que país é esse? Está todo mundo dobrado de joelho e o Brasil decolando. Aí veio a primeira capa. Neste momento surgiu Minha Casa Minha Vida, como estratégia do governo para romper e superar a crise. Os anos se passaram, as coisas foram voltando ao normal. Em 2013, os Estados Unidos estavam de volta na sua atividade econômica, a Europa se recuperando, com exceção da Grécia, a Itália, a Espanha, que estavam com mais dificuldade. A Ásia estava se recuperando, e aí o Brasil afunda. E aí The Economist pergunta de novo, mas que país é esse? Quando está todo mundo indo mal, eles vão bem, quando as coisas estão indo bem, eles vão mal. E a pergunta que fica é a seguinte, o que isso aqui tem que ver com decisão política? O que vocês acham? Nos dois casos, tá? Para o bem e para o mal. Bom,
Esta é a realidade que o projeto Futuro da Minha Cidade pretende tocar. Decisões políticas resolvem os meus problemas ou criam problemas para mim. Nós não podemos ficar omissos ao processo político, porque as decisões tomadas no governo vão afetar diretamente a nossa vida, para o bem ou para o mal. Moral da história, a gente precisa participar do processo e colaborar para que as decisões políticas sejam as melhores possíveis. Essa é a ideia, esse é o contexto. Só que tem um probleminha. Nós estamos lidando com os políticos. E aí a coisa complica, porque a decisão política é tomada por político. Mas eu queria compartilhar com vocês o pensamento do Thomas Sowell, que é um cientista político americano, e diz que o fato de muitos políticos de sucesso serem mentirosos não é exclusivamente um reflexo da classe política, é também um reflexo do eleitorado. Quando as pessoas querem o impossível, somente mentirosos podem satisfazê-las. Faz sentido para vocês? Para mim faz muito sentido. Eu que fui prefeito, fui político, faz muito sentido. Moral da história. Se a gente quer colaborar com o governo, se a gente quer boas decisões políticas, nós não podemos pedir o impossível. Não faz sentido? Nós precisamos saber o que a gente quer. Afinal de contas, para onde é que nós estamos indo? Para onde vai a nossa cidade nos próximos 20 anos? Que cidade nós queremos? Nós temos que saber o que a gente quer. E a gente precisa saber pedir aos políticos coisas que não sejam impossíveis. Caso contrário, estaremos criando uma classe de mentirosos, bandidos, safados, ladrões, pessoas que não merecem a nossa confiança. E mesmo não sendo merecedores da nossa confiança, tomarão decisões que podem quebrar a minha empresa, por melhor que eu faça a minha gestão internamente. E aí o pessoal do Minha Casa Minha Vida sabe muito bem do que eu estou falando. Então, a ideia aqui é de que nós precisamos criar um mecanismo colaborativo. O prefeito falou ontem, na abertura aqui do Connect, que Maringá foi considerada, isso foi divulgado na revista Exame, a melhor cidade do Brasil, com pouco mais de 400 mil habitantes, foi considerada eleita na lista das melhores grandes cidades, a número 1. Isto não é porque vocês vêm aqui e acham a cidade bonita. Todo mundo vem aqui passeia e acha a cidade linda, mas não é isso não. Ela foi escolhida baseada em indicadores, números, ligados à segurança, educação, cultura, saúde, sustentabilidade, etc, etc, etc. Gestão pública. Esses indicadores é que disseram que nós somos a melhor cidade. 2 anos seguidos. Agora, o mérito da gente ser a melhor cidade não é do prefeito. Eu fui prefeito 8 anos, não é do prefeito. O mérito é de nós termos uma sociedade civil organizada, colaborativa, competente e que sabe desenhar 20 anos na frente para onde é que nós vamos. Este resultado que vocês estão vendo aqui é o fruto de uma semente plantada em 1996. Em 1996, a Sociedade Civil Organizada de Maringá criou o CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. O CODEM fez o seu projeto Maringá 2020 em 96, dizendo onde é que nós queremos chegar. E desde aquela época, a cada eleição de prefeito, a sociedade civil organizada chama todos os candidatos e entrega para eles o projeto que nós temos de futuro e diz assim: se você ganhar a eleição, para os próximos 20 anos, você vai ter os primeiros 4. Você está disposto a colocar no seu plano de governo a nossa proposta? Se você está disposto, assina um documento aqui, que nós vamos poder cobrar depois. E aí eu pergunto para vocês, com uma sociedade civil organizada como a que nós temos, qual candidato tem coragem de dizer que não vai incorporar o projeto? Com um projeto consistente, consciente, viável, possível, factível, por que o gestor não concordaria? E a partir do momento que todos os candidatos assumem o compromisso, a cidade vacina os projetos estratégicos de futuro contra a descontinuidade política. De 96 para cá, vocês não vão achar uma obra estratégica em Maringá que foi paralisada, embora a gente tivesse tido governo de PSDB e tivesse tido governo de PT. Aquilo que é estratégico, importante para o município, que é a proposta da sociedade, não pode parar.
Todos os projetos do PAC que nós recebemos aqui do governo foram entregues até o final, dentro do prazo. Quem trabalhou com o PAC aqui na área da construção sabe que 70% dos PACs não cumpriram os prazos. Muitos nem foram entregues, não é isso, Zé? Nem conseguiram ser concluídos. Aqui em Maringá, todos os PACs que nós conseguimos foram entregues dentro do prazo, concluídos integralmente. Então, a sociedade civil organizada, que sabe o que quer e faz parceria com a prefeitura, produz resultados extraordinários. Como é que funciona? A sociedade civil expressa o seu desejo de futuro para o poder público, que executa a médio e longo prazo. E a sociedade civil acompanha o processo junto com o poder público, e eu chamo a atenção, junto não é contra. Não é para bater no prefeito. Não é particular a sociedade para criticar o prefeito. Se tem motivo para criticar, alguma coisa não está indo bem, é para sentar na prefeitura, só isso aqui não está indo bem. O que a gente pode fazer para ajudar? Como que nós podemos somar esforços para que essas coisas possam sair do jeito que todos nós queremos? Essa é a estratégia, essa é a lógica. Moral da história, viramos um case. A revista Exame veio aqui, fez 4 páginas de matéria, dizendo como que uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada ajudou o Maringá a combater os desvios de dinheiro público e a falta de planejamento que aflige a maioria das cidades brasileiras. Esse é o modelo. Essa foi a inspiração que o Zé falou agora, que a CEBIC teve, de levar este projeto para frente. Por que é importante a sociedade participar disso? Nós estamos falando de projetar a cidade para frente, para onde nós queremos ir. Mas como é que vai ser o futuro? O que vai acontecer no futuro? Como é que eu planejo uma cidade para frente, sem levar em consideração o que vai acontecer no futuro? Nós não temos necessariamente uma bola de cristal, mas o Peter Drucker dizia o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Crie o seu futuro, projete e depois coloque em prática. Então, a ideia é a seguinte: por exemplo, as montadoras de automóveis, e se vocês comprarem a Exame desta semana, já está na banca de revista, tem uma matéria sobre isso. As montadoras estão prevendo queda na produção e na venda de automóveis de novo esse ano. O ano passado teve, estão prevendo de novo esse ano. E está escrito lá na matéria da Exame desta semana: a indústria automobilística nunca mais vai voltar aos índices anteriores. Nunca mais. Porque as pessoas não querem continuar comprando carro. A própria indústria automobilística reconhece que o carro compartilhado vai crescer e a fabricação de automóveis vai cair. Bom, qual é o impacto que esta informação tem na mobilidade urbana das nossas cidades? No trânsito, no tráfego, no plano diretor que nós estamos programando e agora revisando para os próximos 10 anos. Não é para os anteriores, é para os próximos 10 anos. O que aconteceu em São Paulo? Diante dessa informação, a cidade de São Paulo eliminou completamente no seu plano diretor a obrigatoriedade de fazer vaga de garagem. Não precisa mais, não é obrigatório. O mercado regula. Se você achar que consegue vender um prédio sem garagem, faz. Se você achar que não consegue, então faça garagem, mas você não é obrigado a fazer. Qual foi a consequência disso? Em 2 anos e meio que esse plano diretor está funcionando, 25% do mercado em São Paulo é prédio sem garagem e está vendendo que nem água. Bom, você vai dizer, não, mas isso é São Paulo. Lá é diferente porque tem mobilidade. Gente, está aí. Porto Alegre já fez e várias outras cidades do Brasil estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque a tendência do mercado é de diminuir o número de carros. E você vai obrigar uma pessoa a fazer um subsolo de garagem que daqui 10 anos ou menos não vai ter carro para botar lá dentro. Então, deixe que o mercado regule. Isto é uma coisa que a sociedade precisa provocar às prefeituras. E aí eu quero fazer um comentário aqui. O Zé falou agora há pouco que no primeiro evento que nós tivemos para propor o futuro da minha cidade, em Belo Horizonte, no mesmo painel comigo estava o Edson e a Bico. E ele fez uma palestra muito interessante lá sobre como projetar as cidades do futuro. Este ano, durante o ENIC, lá no Rio de Janeiro, no mesmo painel estava eu e o Edson e a Bico outra vez. E o Edson veio falar sobre o futuro das cidades e as cidades do futuro. Quem esteve lá lembra como é que foi a apresentação. Hoje de manhã, o Edson me mandou uma mensagem. Ele sabia que a gente ia estar aqui, ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou: Silvio, eu estou entrando num projeto novo, e eu acho que é muito legal você comentar com o pessoal. Ele está entrando nesse projeto aí, Small.
é uma startup focada em automóveis, desenho de automóveis, automóveis autônomos, mobilidade urbana aérea, inovação e futuro, infraestrutura e cidades zero carbono. O Edson Iabico, morador aqui de Maringá, está agora envolvido nesse projeto. Sabe o que eles estão fazendo? Olha o que o Edson está trabalhando, gente. Isto é um aeroporto para veículos aéreos, veículos voadores. E ele pode ser colocado em cima de prédios, pode ser colocado numa praça, pode ser colocado num parque, pode ser colocado onde for necessário. Ele é móvel. Eu respondi para o Edson, falei, tá legal, achei muito bacana, mas você acha que já tem mercado para isso? E vocês sabem o que o Edson me respondeu? Ele falou assim, Silvio, todas as empresas automotivas já têm protótipo de carro voador, todas, sem exceção. E isso sem contar as startups que não são montadoras de veículo, que também têm carros voadores. Nós estamos correndo atrás do prejuízo. Os carros vão voar e não tem onde pousar. Você está me perguntando se tem mercado para isso? Eu estou dizendo para você que nós estamos atrás do prejuízo. E sabe por que eu estou comentando isso com vocês, gente? A gente pensa que isso aí é coisa da Inglaterra, o Edson mora em Londres, trabalha num outro cenário, pois olhem só para isso aqui. São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo. E entre as 10 cidades com as maiores frotas de helicóptero do mundo, 3 são brasileiras. Nenhum país tem 3 cidades no top 10 de frota de helicóptero, só o Brasil. E se a gente for olhar ali com calma, só a América do Sul, 5 cidades, metade das 10 estão na América do Sul. E a gente está pensando que esse assunto só vai acontecer na Europa, só vai acontecer na China, vai acontecer nos Estados Unidos? Não, vai acontecer aqui também. Agora eu pergunto, nossas cidades estão preparadas para isso? Nossas cidades estão preparadas para esta revolução? Lembrando que nós vamos ter que discutir no plano diretor sistema viário aqui embaixo e vamos ter que discutir sistema viário lá em cima. Dentro dos próximos 10 anos, não estou falando de 2020 não, 2040, nos próximos 10 anos, nós vamos ter que fazer isso. Outra coisa importantíssima, a crise climática. A crise climática é a terceira guerra mundial. Como que nós estamos preparando as nossas cidades para o que vem por aí? Para essas enchentes absurdas. O acordo da COP21 não consegue alterar os fenômenos climáticos que serão devastadores. Cada dia a gente vê na televisão chuvas piores, secas maiores, incêndios absurdos. Como nós estamos preparando as nossas cidades para isto? A situação é grave, gente. E posso dizer para vocês, é muito pior do que você imagina. Isto tem tudo a ver com engenharia, com construção. Este assunto exige a nossa participação enquanto setor da construção civil. E aí tem mais uma coisa. Os edifícios energia zero são uma tendência no Brasil. E eu posso dizer para vocês, nós já temos prédios públicos zero energia. O Estado do Paraná, aqui onde nós estamos, está lançando agora 180 escolas zero energia, escolas públicas, retrofit, não é escola nova, retrofit. A cidade de Florianópolis, de Santa Catarina, acabou de licitar a construção de 16 escolas e creches zero energia. O Estado do Espírito Santo aprovou no mês passado, dia 14 de outubro, o governador do Espírito Santo aprovou uma lei, dizendo que todos os prédios públicos do Estado do Espírito Santo terão que estar preparados para a energia solar própria, geração própria de energia. E aí tem mais. Esta semana, durante o Congresso Mundial de Certificação para a Sustentabilidade do LEED, lá em Atlanta, o Brasil recebeu o top, o prêmio máximo. A cidade de Curitiba recebeu a certificação do primeiro prédio do mundo. Olha o tamanho do prédio. 16 andares, 15.500 metros quadrados. Primeiro prédio do mundo com autossuficiência de água, zero água. Esse prédio não toma água da rede e não joga 1 litro de esgoto na rede. E ele está funcionando lá em Curitiba. Tecnologia implantada no Brasil, Oscar máximo, foi o prêmio top do congresso que aconteceu em Atlanta esta semana. Um projeto desenvolvido pela Petinelli, que é uma empresa aqui do nosso estado.
Isto é a tendência, isso é a modernidade. Quando a gente fala, o que vai acontecer no futuro? É isso que vai acontecer no futuro. Quem está pensando nisso na sua cidade? Essa é a grande pergunta. Essas coisas vão acontecer, elas precisam de decisões agora. Quem está pensando nisso? O projeto da CEBIC, o futuro da minha cidade, é justamente para criar um mecanismo uma organização da sociedade para pensar nesse futuro e trazer isso para a nossa realidade. O futuro da nossa cidade depende de nós. Eu estou tendo o privilégio de coordenar esse projeto pela CEBIC já desde 2013. Eu percorro o Brasil inteiro, por ordem do Zé, e a pedido dos Sinduscons que estão aqui. Então, a gente está mostrando isso, ó, o prefeito de Maringá, ex-prefeito de Maringá, propõe pensar Santos fora da caixa. Nós estamos em tudo que é lugar, na mídia do Brasil inteiro. Vocês acabaram de ouvir o testemunho aqui do Paulo e do Zé Humberto sobre o que foi feito em Brasília. A gente está participando de seminários de cidades inteligentes em tudo que é lugar, levando o conceito do futuro da minha cidade. Planejamento estratégico de longo prazo é debatido no workshop do BNDES. O BNDES chamou a gente lá. O BNDES chamou esse projeto lá, o Paulo Muniz estava junto com a gente. Por quê? Porque o BNDES está agora com a ordem de financiar projetos públicos. Projetos de financiamento do BNDES, do Banco Mundial, do Banco Interamericano, são projetos de 20 anos. Esses projetos, só para a gente conceber o projeto, elaborar o projeto, viabilizar financeiramente e executar, não dá para fazer numa gestão só. Qual era o problema do BNDES? Eles estão financiando projetos que o prefeito resolve fazer, troca o prefeito no meio do caminho, o outro quer parar. Sim, mas e o dinheiro que já foi gasto? Como é que fica? E a obra que já começou? Então, o BNDES começou a pensar como que nós podemos garantir que os projetos de longo prazo que a gente vai financiar não sejam interrompidos. Adivinham o que aconteceu? Ouviram falar de Maringá, ouviram falar do projeto de Brasília, ouviram falar do projeto de Goiânia, ouviram falar do projeto de Manaus, onde a sociedade faz o projeto e a prefeitura não para mais. Moral da história, o BNDES está estudando um jeito de estimular a criação desses mecanismos de governança colaborativa, para garantir que os projetos transformadores e estruturantes possam ser financiados sem o risco de interromper no meio do caminho. Essas é uma das maiores contribuições que eu acho que o projeto O Futuro da Minha Cidade já terá a possibilidade de oferecer ao Brasil. Isso vai mudar muita coisa. A gente está participando, inclusive, de eventos internacionais. A Congresso Mundial de Cidades Inteligentes nos chamou para ir lá falar sobre governança participativa, governança colaborativa. E aí começou a acontecer. Primeira cidade do Brasil que comprou a ideia desse projeto, copiar o modelo de Maringá, foi Goiânia. O Renato está aqui, que foi o primeiro presidente do CODESE. Aliás, o que é CODESE? Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico da cidade. Isso é CODESE. Aqui em Maringá a gente chama de CODEM, lá eles chamaram de CODESE, copiaram em Brasília, copiaram em Manaus. E está aí, o CODESE Goiânia sabatinou na eleição passada todos os candidatos a prefeito. Aqui tem as principais lideranças da cidade sabatinando um por um os candidatos a prefeito. Agora, o CODESE de Goiânia apresenta para o novo governador de Goiás os seus projetos, o que a sociedade de Goiânia deseja para os próximos anos, para a comemoração dos 100 anos de Goiânia. Manaus resolveu fazer isso. E eu morei 15 anos em Manaus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Para mim, tocou muito. Porque a primeira vez que o projeto Futuro da Minha Cidade foi a Manaus foi em 2014. Não aconteceu nada. Foi uma pena. Eu fiquei frustrado, todos nós ficamos, né, Zé? Não aconteceu nada. A gente pensou que não tinha acontecido nada, mas a semente foi plantada. E no ano de 2017, na festa de fim de ano da CEBIC, o Frank, presidente do Sinduscon lá do Amazonas, que está sentado bem aqui na minha frente, foi conversar comigo no coquetel. Ele falou: Silvio, está na hora. Né, Frank? Está na hora. Está maduro. Vamos voltar em Manaus e colocar o projeto para rodar. Gente, eu morei 15 anos lá, eu posso dizer para vocês, o pessoal do Amazonas, a camada da sociedade, a classe empresarial, só pensava em renovar os incentivos da Zona Franca. É só isso que eles queriam.
todo político tinha que prometer que ia lutar pela renovação dos incentivos da Zona Franca. Isto não vai sustentar Manaus mais. A Zona Franca desempregou nos últimos anos mais de 100 mil pessoas. O modelo não serve mais. E a Amazônia tem características únicas no mundo que podem gerar sua economia com biotecnologia, uma série de coisas que o mundo não tem como competir. Pois então eles criaram o CODESE lá. Nessa fotografia tem pessoas da maior importância na comunidade lá do Amazonas. E olha o que esses caras fizeram, gente. Presta atenção no que eles fizeram. Criaram o CODESE, entenderam que o futuro do Amazonas não é mais Zona Franca, é outra coisa. Eles, o CODESE Manaus, criou a Feira Polo Digital, já entendendo que a tecnologia e a biotecnologia são o futuro do Amazonas. Mas eu queria que vocês vissem, olha lá, soluções para o futuro da cidade. E aqui embaixo está a assinatura, CODESE Manaus. E olha o tamanho do evento que esses caras montaram. Sociedade civil organizada. Olha o tamanho do evento que eles montaram. Para discutir o que realmente deve ser o futuro da cidade de Manaus. Agora, o Paulo acabou de falar, o CODESE Brasília, Sociedade Civil Organizada, junto com o governo, estão lançando o primeiro Fórum Nacional de Certificação de Cidades Inteligentes. Isto é fruto da mobilização da sociedade civil organizada. Isso é resultado do que este modelo foi capaz de multiplicar. O projeto foi apresentado em Campo Grande não reagiu, o Kleber está aqui com a gente. Várias vezes o Kleber esteve conosco e falou assim, cara, eu estou frustrado. A gente foi lá e tal e não rodou. Não rodou não, vírgula. A semente tem que plantar, tem que dar um tempo para germinar. Agora, estão chamando a gente para colocar para rodar o projeto em Campo Grande. Já fizeram a organização da sociedade, já tem 12 entidades da sociedade civil que decidiram assinar o cheque e bancar o financiamento desse projeto. Então, demorou um pouquinho, mas está saindo. Belo Horizonte, terça-feira agora, está aí o Teodomiro, Sinduscom, Minas Gerais. Terça-feira agora, nós estivemos lá lançando o projeto em Belo Horizonte. E agora, Caxias do Sul, nós estivemos lá em 2017 para lançar o projeto. Também demorou, uma situação complicada, o prefeito não queria, o prefeito não foi receptivo, a turma ficou meio receosa, achou, se o prefeito não quer, melhor deixar quieto. Só que tem eleição o ano que vem. A gente quer continuar com um prefeito que não quer parceria com a sociedade? De jeito nenhum. O que eles fizeram? Criaram lá o Mob Caxias. Estão num pique que dá gosto de ver. Olha as câmaras temáticas de Caxias funcionando. 6 ou 7 câmaras temáticas que estão operando, lideranças da cidade. Gente, tem presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul sentado em Câmara Técnica, em Caxias do Sul. Nós temos um núcleo de pessoas, de empresários do maior nível, e tudo isso começou com a sementinha que o Sinduscom plantou lá em Caxias, no projeto da CEBIC. Mas tem cidades que a gente nunca foi. A CEBIC não foi. Guarujá é um caso, a gente não foi lá. Mas nós fomos em Santos. Santos ainda não está preparada para decolar, mas Guarujá está do lado. O pessoal de Guarujá foi assistir a nossa palestra, a palestra da CEBIC lá em Santos, e não é que os caras se contaminaram, se contagiaram, está aí, ó. Guarujá está rodando já o projeto. Santos vai rodar também, demora um pouquinho mais. Mas mesmo em lugares onde a gente não foi, o modelo da sociedade organizada fazendo diferença, ele está aí para acontecer. A ideia é essa. Nós queremos uma sociedade que seja protagonista e não refém do futuro. Qual é a sua decisão? Os ODS são um exercício de construção de futuro. Como o Paulo disse, isso é super importante, e 65% dos ODS, das metas dos ODS, não serão alcançadas sem o envolvimento das cidades. A cidade tem que se envolver. E o secretário-geral da ONU já dizia, a Agenda 2030 da ONU é um processo de transformação planetária, mas ele não pode ficar só sob a responsabilidade dos governos. A iniciativa privada precisa participar. O que a CEBIC está fazendo é provocar a iniciativa privada, as lideranças empresariais, para participarem desse processo de transformação.
A nova fase. A gente não tem tempo para perder. Temos eleições no ano que vem. A palestra de sensibilização, aquela que eu ia lá, fazia palestra, que dava entrevista, não dá mais tempo de fazer. O que a CEBIC está propondo? Está propondo constituir esses mecanismos com videoaulas. A palestra é feita por segmentos de vídeo, que podem ser disseminados pela internet, pelo WhatsApp, seja lá do jeito que for, para mobilizar nas cidades que têm interesse nisso, pessoas que sejam capazes de se organizar e preparar uma pauta para os candidatos a prefeito do ano que vem. Todo esse mecanismo vai estar encapsulado na tecnologia mais moderna disponível, tecnologia digital, para que a gente não tenha mais que ir na sua cidade, mas o projeto irá na sua cidade, se você assim desejar. Nós estamos fazendo diferença. Este projeto, o Futuro da Minha Cidade, está fazendo diferença em muitas comunidades e vai fazer diferença no Brasil. Nós estamos desenvolvendo essa proposta com o objetivo de levar isso que vocês viram aqui em Maringá, essa cidade que vocês viram aqui, pode ser a sua cidade, desde que a sociedade civil organizada não seja omissa na sua responsabilidade de colaborar para que as decisões políticas sejam as melhores possíveis. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa proposta. A Comissão de Meio Ambiente da CEBIC é que coordena o projeto Futuro da Minha Cidade. A Alessandra é a pessoa de contato, então se algum de vocês tiver interesse de levar essa proposta para a sua cidade, é com a Alessandra que vocês vão falar. Se precisar alguma informação da nossa parte, eu estou à disposição. Mas a CEBIC se coloca nesse momento como uma nova fase, uma nova era, mas acreditando na mesma coisa. Nós podemos transformar o Brasil de baixo para cima, desde que a sociedade civil resolva colaborar. Fica aí o desafio. O modelo do CODEM, nosso presidente do CODEM de Maringá está aqui, o Zé Roberto Matos, participando disso. Muitas lideranças que foram presidentes do CODEM estão aqui nessa sala hoje, e é graças à atuação deles que nós temos a Maringá que vocês conheceram agora. Muito obrigado.